Você já se perguntou como doutrinas distorcidas conseguem se enraizar, sutilmente, nos tecidos da nossa fé? Hoje, desvendaremos mistérios profundos, explorando o sombrio universo das seitas e heresias. O que essas correntes obscurecidas tentam esconder e como podemos nos proteger da sua influência. Por que tantos são atraídos para esses caminhos tortuosos? A resposta pode surpreendê-lo. Fique conosco até o final, pois neste vídeo não apenas revelamos, mas também iluminamos, oferecendo discernimento contra as sombras que ameaçam obscurecer nossa fé. Este é o convite para uma revelação que pode mudar tudo. Você está pronto para descobrir? O alerta bíblico sobre a presença de falsos mestres e a disseminação de heresias é uma advertência que ecoa ao longo dos séculos. Em 2 Pedro capítulo 2, verso 1, somos instruídos a estar atentos, pois assim como houve falsos profetas no passado, também haverá entre nós aqueles que introduzirão de forma dissimulada doutrinas destruidoras. Essas palavras nos lembram da importância de sermos vigilantes e examinarmos cuidadosamente os ensinamentos que nos são apresentados, à luz da palavra de Deus. Quando os falsos mestres e as heresias se infiltram em meio aos crentes, as consequências podem ser devastadoras. As doutrinas distorcidas podem minar a fé, enfraquecer a comunhão e desviar os corações dos princípios fundamentais da palavra de Deus. É por isso que o alerta bíblico é tão relevante e urgente em nossos dias. Devemos estar atentos e dispostos a estudar, discernir e rejeitar qualquer ensinamento que busque distorcer a verdade do Evangelho. Na Bíblia, os termos seitas e heresias são mencionados em diferentes contextos. Vou explicar brevemente o significado desses termos de acordo com a perspectiva bíblica. O termo seita se refere a grupos religiosos que se desviam da doutrina central da fé cristã. As seitas têm outra fonte de autoridade além da Bíblia, incluindo livros próprios, revelações diretas de Deus, liderança divinizada e até novas revelações de anjos ou Jesus, relegando a Bíblia a uma posição inferior em termos de autoridade. Ao contrário, os cristãos reconhecem exclusivamente a Bíblia como a única fonte de conhecimento verdadeiro de Deus. Elas minimizam a natureza de Cristo. Embora muitas seitas elogiem Jesus Cristo, não o reconhecem como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nem como o único Salvador da humanidade. O reduzem a um homem virtuoso, divinizado, um espírito aprimorado por múltiplas encarnações ou apenas mais uma manifestação de Deus, equiparando-o a líderes religiosos como Buda ou Maomé. Frequentemente, essas seitas substituem Cristo por outras figuras, às quais prestam adoração e confiança. Seitas pregam a salvação pelas obras, acreditando na capacidade inata do homem para alcançar a salvação por meio de boas ações. Apesar das diferenças externas, todas compartilham essa característica. Embora algumas mencionem a fé, a entendem como um ato humano meritório, em contraste com o ensino bíblico da salvação pela graça mediante a fé. Seitas são exclusivistas na salvação, limitando-a aos membros do seu grupo religioso, ao contrário dos cristãos que creem na salvação para todos que se arrependem e creem em Jesus, independente da denominação religiosa. Seitas se veem como o grupo fiel nos últimos dias, alegando ter recebido ensinamentos secretos de Deus reservados para o final do mundo. Curiosamente, essa afirmação tende a aumentar próximo ao término de um milênio. A Bíblia adverte sobre a existência de seitas e alerta os crentes a se manterem fiéis à verdadeira fé. Por exemplo, em Tito capítulo 3, verso 10 e 11, diz: Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que tal pessoa está pervertida, e peca, estando em si mesma condenada. Já o termo heresia refere-se a interpretações ou ensinamentos que são contrários às verdades fundamentais da fé cristã. Uma heresia geralmente envolve a rejeição ou distorção de doutrinas essenciais, como a divindade de Jesus Cristo, a salvação pela graça ou a ressurreição dos mortos. Vamos abordar alguns pontos importantes ao longo da história,
relacionados ao surgimento de seitas e heresias. Antes do surgimento do cristianismo, várias religiões antigas tinham suas próprias seitas e interpretações divergentes. No contexto judaico, por exemplo, havia diferentes grupos como os fariseus, saduceus, essênios e outros, que divergiam em interpretações e práticas religiosas. Nos primeiros séculos do cristianismo, houve várias disputas teológicas que levaram ao surgimento de diversas seitas e heresias. Exemplos incluem os gnósticos, que tinham uma visão dualista da criação, e os arianos, que negavam a divindade plena de Jesus Cristo. Durante a Idade Média, a Igreja Católica Romana era a autoridade religiosa dominante na Europa. Qualquer desvio significativo da ortodoxia católica era frequentemente considerado uma heresia. O catarismo, por exemplo, foi um movimento considerado herético pela Igreja Católica e enfrentou perseguições na região sul da França. O século XVI testemunhou a Reforma Protestante, que desafiou as práticas e ensinamentos da Igreja Católica. O surgimento de várias denominações protestantes levou a divergências teológicas e à formação de seitas dentro do cristianismo. Nos últimos séculos, várias seitas e movimentos religiosos surgiram em todo o mundo. O surgimento de novas interpretações do cristianismo, assim como o desenvolvimento de religiões orientais no Ocidente, contribuíram para a diversidade religiosa. Infelizmente, nesses últimos anos, uma onda de práticas e ensinamentos estranhos tem crescido absurdamente em algumas comunidades cristãs. Uma tendência preocupante é o sensacionalismo e os exageros presentes em algumas igrejas. Isso inclui espetáculos exagerados, exibições teatrais e ênfase excessiva em manifestações espetaculares. Embora a adoração alegre e expressiva seja válida, devemos lembrar que o cerne da nossa fé está em um relacionamento genuíno com Deus e na verdadeira transformação de vida. Também o que tem ganhado muito espaço é a ênfase exagerada na prosperidade financeira como prioridade central da fé. Embora Deus possa abençoar financeiramente seus filhos, não devemos negligenciar o ensinamento bíblico sobre a importância da generosidade, da humildade e do serviço ao próximo. A verdadeira riqueza está em viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Outra preocupação é a presença de líderes carismáticos que operam sem prestar contas e sem transparência. Quando líderes não são responsabilizados por suas ações, podem surgir abusos de poder, manipulação e exploração dos fiéis. É fundamental que as igrejas tenham sistemas de prestação de contas e lideranças comprometidas com a integridade e o cuidado pastoral. Por que tantas pessoas são atraídas para esses caminhos de engano? Muitas pessoas estão em busca de significado e propósito em suas vidas. Elas podem se sentir perdidas, desiludidas ou vazias, e acabam procurando respostas em lugares e práticas que parecem oferecer uma solução rápida ou uma sensação de pertencimento. O ambiente em que as pessoas estão inseridas pode ter um impacto significativo em suas escolhas. Se um determinado comportamento ou crença é amplamente aceito ou até mesmo incentivado em um determinado contexto social ou cultural, é mais provável que as pessoas sejam atraídas por ele, mesmo que seja um caminho tortuoso. Cada indivíduo tem suas próprias fraquezas, vulnerabilidades e lutas internas. Alguns podem ser mais suscetíveis a influências negativas devido a traumas passados, baixa autoestima, falta de suporte emocional ou outros fatores pessoais. Essas vulnerabilidades podem tornar as pessoas mais propensas a serem atraídas por esses caminhos que prometem alívio ou satisfação imediata. Tristemente, existem pessoas e grupos que se aproveitam da fragilidade e da busca por respostas das pessoas, oferecendo soluções falsas ou manipulando-as para seus próprios benefícios. Eles podem usar táticas persuasivas, distorcer a verdade ou explorar emoções para atrair seguidores para esses ensinos mentirosos. A falta de um fundamento espiritual sólido pode levar as pessoas a buscarem respostas em lugares errados. A ausência de conhecimento bíblico adequado e de uma compreensão profunda da fé
pode deixar as pessoas mais suscetíveis a doutrinas distorcidas ou atraentes que prometem respostas fáceis ou experiências emocionais intensas. Tá, mas como identificar seitas e heresias no mundo atual? Na era da internet, onde a informação prolifera rapidamente e muitas pessoas estão deixando de ler a palavra de Deus, é fundamental desenvolver um discernimento bíblico sólido para não sermos levados por falsos ensinamentos. Vamos explorar algumas orientações inspiradoras para nos ajudar nessa jornada de discernimento. A nossa primeira ferramenta para discernir seitas e heresias é o conhecimento profundo da palavra de Deus. A Bíblia é a revelação divina e a base sólida da nossa fé. Devemos estudá-la diligentemente, meditar sobre seus ensinamentos e buscar compreender a mensagem central da salvação em Jesus Cristo. Quando conhecemos a verdade, seremos capazes de discernir o falso. Um segundo critério importante é avaliar se as crenças e práticas de uma determinada comunidade religiosa estão alinhadas com as doutrinas fundamentais da fé cristã. A Trindade, a divindade de Jesus Cristo, a salvação pela graça e a autoridade das Escrituras são exemplos de doutrinas essenciais. Se uma seita ou heresia nega ou distorce essas verdades, devemos estar alertas. O discernimento espiritual é um dom concedido pelo Espírito Santo. Devemos orar e buscar a direção divina para discernir entre o verdadeiro e o falso. O Espírito Santo nos guiará em toda a verdade e nos alertará sobre ensinamentos enganosos. À medida que nos aproximamos de Deus em oração e comunhão, seremos fortalecidos em nosso discernimento espiritual. Jesus nos ensinou que é pelos frutos que conhecemos a árvore. Ao avaliar uma seita ou heresia, devemos considerar os frutos que ela produz. Isso inclui examinar o impacto na vida das pessoas, a coerência entre as crenças professadas e o comportamento dos seguidores, a busca pelo poder e lucro pessoal, além de possíveis abusos e manipulações. Os frutos verdadeiros são aqueles que refletem o amor, a verdade e a justiça de Deus. Queridos irmãos, embora enfrentemos adversidades e situações complicadas nas igrejas atualmente, podemos nos manter firmes nas Escrituras. Ao nos fundamentarmos na rocha da Palavra de Deus, buscarmos conhecimento, vivermos em comunhão, dependermos de Deus, focarmos em Cristo e na eternidade, e confiarmos em sua fidelidade, seremos fortalecidos e capazes de perseverar. Não estamos sozinhos nessa jornada, e o Senhor caminha conosco em cada passo. Que essa mensagem traga ânimo e esperança aos nossos corações. Gostaria de expressar minha profunda gratidão a cada um de vocês por dedicarem seu tempo para assistir a este vídeo. Espero sinceramente que as palavras compartilhadas tenham sido fonte de encorajamento e edificação em suas vidas. Acredito que a mensagem que discutimos aqui é de extrema importância, e é por isso que peço a vocês um pequeno favor. Se vocês foram tocados por essa mensagem e sentem que ela pode fazer a diferença na vida de outras pessoas, peço que curtam e compartilhem este vídeo em suas redes sociais. Ao fazer isso, vocês estão nos ajudando a alcançar um número maior de pessoas, espalhando esperança, fé e conhecimento bíblico. Acreditamos que a palavra de Deus tem o poder de transformar vidas, e juntos podemos ser instrumentos para que essa transformação aconteça. Lembrem-se de que, ao compartilhar essa mensagem, vocês estão contribuindo para a edificação de outras pessoas, fortalecendo a fé e incentivando a busca por um relacionamento mais profundo com Deus. Que Deus os abençoe ricamente e que essa mensagem alcance corações sedentos pela verdade e pelo amor de Cristo.